Um ótimo dia a você que acompanha o G7 Notícias. Hoje, totalmente diferente o nosso Transparência Política, que saímos mais uma vez do estúdio e viemos para a rua, mais precisamente para os escritórios, porque nós iremos começar agora uma série de entrevistas com os principais políticos da região do Grande ABC. Hoje eu converso com o ex-vice-prefeito da cidade de Ribeirão Pires e agora pré-candidato às eleições suplementares da cidade, Humberto Dorto Neto, conhecido também como Amigão Dorto. Um ótimo dia a você. Obrigado pela oportunidade e ser o primeiro, né? A gente dá início aí a toda essa conversa, principalmente para falar da nossa cidade, que é Ribeirão Pires, para falar das nossas propostas, dos nossos projetos e do povo da cidade, né? Que merece o nosso respeito, merece a nossa atenção. Eu agradeço mesmo. Vale destacar também que fizemos convites aos outros políticos da região e estamos apenas aguardando as respostas e também as datas para que a gente possa dar continuidade às entrevistas. Você sabe muito bem que no Transparência Política a gente recebe todas as pessoas para debater ideias da cidade, debater ideias para a região e assim levar o melhor para a população. Amigão, a cidade de Ribeirão Pires nos últimos tempos passou por um processo conturbado, a gente pode dizer, com a cassação da chapa, então, onde você era vice, juntamente com o prefeito Clóvis Volpe. E a pergunta que não quer calar: você pode disputar uma eleição? Você está elegível? Bom, Lucas, acho que eu até refaço a pergunta para você, né? Eu sou aqui a pessoa que teria que responder, mas o porquê de eu não poder ser candidato. Eu sou ficha limpa, não tenho um processo de cassação, não tenho um apontamento pelo Tribunal de Contas. Fui vereador, fiz um bom mandato como vereador, fui combativo, trabalhei muito pela cidade de Ribeirão Pires e entrei numa chapa de coração, com muita vontade de progredir e trabalhar por Ribeirão Pires. Esta chapa ela foi feita de maneira correta, né, a união. Quem não poderia ser candidato, infelizmente, apontado pela justiça, era o ex-prefeito que eu compunha a chapa. A cassação da chapa ela ocorreu devido a um erro dele, não ao meu. Então, ele é o causador da inegibilidade da chapa, fazendo com que eu permaneça da mesma forma que eu entrei na vida pública. Ficha limpa, limpo e podendo ser candidato. Já procurei, Lucas, alguns advogados, já conversei com alguns juristas que me disseram que eu posso ser sim candidato à eleição suplementar, posso ser candidato para frente a qualquer momento, sem nenhum impedimento. Então, eu estou livre para ser candidato se tivermos uma nova eleição aqui na cidade de Ribeirão Pires. Muito bem, você foi vereador por um mandato só. Foram 4 anos, mas foram 4 anos completamente cheios de ações. Entre as ações, a gente gostaria de destacar que você tem 35 projetos de leis aprovados, projetos de leis que envolvem a área animal, projetos de leis que envolvem a questão da transparência, e separamos também projetos de leis que envolvem questões até mesmo da causa animal. A sua principal bandeira, antes da gente começar a falar dos seus projetos, você tem uma principal bandeira que você pretende continuar atuando caso seja eleito novo prefeito da cidade? Lucas, quando eu fui vereador, bem lembrado, a gente teve alguns projetos voltados para a causa animal. Eu me considero não um protetor, né, um ativista, mas um simpatizante da causa animal. Eu sempre atuo com a causa animal, sempre estou próximo aos protetores da cidade, os independentes e também as ONGs e institutos. Tem uma boa parceria, uma boa ligação com todos os protetores aqui da cidade. Lembro que quando fui vereador, eu fiz um dos projetos que me marcou bastante, que liberava a visita dos animais, né, dos animaizinhos, às pessoas que estavam acamadas nos leitos de hospital. É novo na cidade, né? Não tinha. Ele não tinha, né? Quando nós fomos vereador, foi protocolado o projeto, foi aprovado e sancionado na época, já liberando a visitação dos animais, até com um estudo que isso gera uma melhor recuperação. Tem projetos também no qual que a gente conscientiza o abandono dos animais, no qual que a gente fez também, que até hoje funciona muito bem aí, pelo DP Fauna, né, pelo órgão que foi criado até na nossa gestão agora, nesse tempo de 1 ano e 9 meses, o DP Fauna, que a gente brigava muito, né, o departamento que cuida aí da fauna,
e dos animais silvestres, tanto dos animais domésticos da cidade, que são as feiras de adoção. Então, cada um sábado por mês? Um sábado, um final de semana por mês. Então, no último sábado, no primeiro, acontecessem as feiras. Na época, a gente tinha colocado como um dos locais, o Paço, né, o estacionamento da prefeitura, que a gente acha que tem que ser melhor utilizado, inclusive, trazendo lá eventos, atrações para a população, até para movimentar toda aquela região central, né? Já que foi feito o Boulevard Gastronômico, a gente tem que trazer atrativos e com que fica mais perto da rodoviária, a população pode vir, toda aqui a malha de transporte público liga para o centro da cidade. Então foi um projeto que marcou muito na época e que a gente colocou em prática logo entrando no nosso mandato em 2021, né? 2021, 2022, isso é. 2020. Agora, eu me lembro também que eu fiz uma cobertura uma vez no Complexo Ayrton Senna, que é um dos lugares também que é bem aproveitado, ou que está sendo bem aproveitado, que estava sendo bem aproveitado durante a tua gestão, durante a Secretaria de Turismo. Que nós já vamos falar dessas ações aí. Eu quero primeiramente focar nas tuas ações como vereador. Você também foi responsável pelo projeto que pune os agressores de animais, é isso? Sim, sim. Na realidade, a gente conscientiza, né? A Câmara de Vereadores ela tem uma função, os projetos eles são um pouco limitados, né? A gente não pode, algumas ações não pode ser feito. Então a gente fez que criasse tentamos dos fogos de artifício na época, não conseguiu ser aprovado, hoje foi aprovado aí por alguns vereadores, conscientizando e tentando uma punição para os agressores, para as pessoas que abandonam os animais. Mas fora dos animais também tem alguns projetos bacanas de transparência, né? Que já vamos falar agora. Vamos falar agora nesse momento. Mas antes, eu gostaria só de pedir para que você curta a nossa página no Facebook, curta também o nosso Instagram, @G7 Notícias _, nosso canal do YouTube, youtube.com/G7 Notícias. E hoje, transparência política totalmente diferente, fora dos estúdios. Hoje, no escritório aqui do PSD Ribeirão Pires, conversando com o pré-candidato a prefeito da cidade de Ribeirão Pires, nessas eleições suplementares, esses dias conturbados que a cidade tem passado por problemas. Mas o Amigão, ele também é conhecido por um cara que combate a corrupção, tentar combater a corrupção, porque eu imagino que não é uma tarefa muito fácil, né? Você tentar mudar um sistema completo aí. Você também foi responsável por obrigar uma transmissão, uma gravação daquele processo de licitação, onde as pessoas conseguem, através das redes sociais, ver o que está sendo assinado, ver o que está sendo feito para a melhoria da cidade. Quando a gente colocou esse projeto, ele foi um projeto assim, até que marcou, né? Foi bem movimentado, isso dentro da própria Câmara Municipal, teve uma rejeição por parte dos vereadores, mas nós tínhamos uma atuação muito forte junto da população. Eu sempre fui uma pessoa que atuou junto da população e não dos grupos políticos. Isso fez com que me afastasse até de grupos políticos aí, ou de conchavos, né? A gente trabalhou junto com a população e lembro que nessa época nós demos ampla divulgação através das redes sociais, nós conseguimos aprovar ele até com algumas ressalvas, vereadores que brigaram contra, mas era um projeto polêmico para a época, né? Ainda mais, a gente está falando aí de, no mínimo, 3 anos para trás, onde você viu um vereador querendo fazer projetos de mais transparência contra a corrupção. E consegui aprovar, consegui fazer com que esse projeto fosse sancionado pelo prefeito da época, mas ele não tinha sido colocado em prática. Colocamos em prática quando nós entramos como vice-prefeito e ele hoje funciona muito bem. Qualquer cidadão da cidade, qualquer cidadão do Brasil, qualquer lugar do mundo que queira acompanhar a licitação em tempo real, ela tem um link, né, que é disponibilizado através do site da prefeitura e que fica transmitido ao vivo a licitação no momento atual e ela fica gravada também no sistema. Quem quiser acompanhar, porque isso ver. Isso é interessante, Lucas, até para que a gente dê os primeiros passos para a transparência total da política. A gente vê um cenário aí nacional de muita guerra, né? De muita denúncia, de muito diz que me diz, e um denunciando, e a gente vê poucas ações voltadas à transparência e ao combate da corrupção. Uma das coisas que você tem a sua principal bandeira. Eu entrei na política para mudar a política.
Eu não entrei na política para ser transformado por ela ou para fazer parte do que acontece. E se for para fazer parte do que acontece, e os que estão aí já são melhores que eu, né? A gente está aqui para transformar a vida da pessoa. Eu tenho filhos, eu tenho sobrinhos, a gente tem amigos que têm filhos, então a gente luta por um futuro melhor para eles. E foi assim em Ribeirão Pires, quando eu fui vereador por 4 anos, né? Entrei num projeto de mudar a história da Câmara Municipal e eu acredito que a gente fez parte dessa mudança. Infelizmente, a gente vê uma Câmara hoje não muito atuante, meio aparelhada com o sistema. Você não sabe onde começa o legislativo, onde termina o executivo, né? Isso me incomoda muito. A função do vereador é fiscalizar o executivo, trabalhar de forma paralela um com o outro, faz parte, mas a função do vereador, a principal função do vereador é fiscalizar o executivo. E você não pode ter uma Câmara fiscalizando o executivo se ela é parceira, né, 100% entranhada lá dentro do executivo. Isso me incomoda muito. Eu acho que o próximo prefeito ele vai ter uma dura missão de separar isso. Hoje existem hábitos que não faz bem ao município, não é nocivo à população, então a gente vai trabalhar em cima disso também, né? Ela tem que trabalhar com nós, aprovando projetos que seja bom, de interesse coletivo e não de interesse pessoal. Tem que fiscalizar o prefeito, o executivo, porque ele tem que fazer a coisa certa. Quando você vê um aparelhamento das máquinas públicas, aí incomoda bastante. Afinal, a função de um vereador é fiscalizar. A principal função dele é fiscalizar. Muito bem. Ô, amigo, você também foi responsável por aquela questão da lei onde pede um relatório de obras paradas, obras públicas paradas na cidade. Mas só para a gente deixar claro para quem acompanha a gente, isso é um processo que a população consegue pedir através do requerimento dos vereadores ou apenas os vereadores que conseguem pedir para a prefeitura? Hoje o vereador, qualquer cidadão, ele tem acesso, né, a qualquer dado da prefeitura. Tem através do site do Portal de Transparência, que eu, inclusive, já aproveitar aqui, convido com que a população acompanhe o Portal de Transparência da prefeitura. Isso é muito importante, né? E lá você tem vários pontos, né? Você pode entrar no Portal de Transparência e, por exemplo, entrar no cargos e salários, para você saber se um funcionário lá, comissionado, quanto ele ganha, qual é a função dele, qual o número de comissionados tem dentro da prefeitura, né? Quantas secretarias tem a parte de licitações de contratos. Então, se tiver uma dúvida, entre lá no portal de transparência, faça uma análise de contratos, quanto essa empresa específica que está prestando esse serviço, ela cobra para os cofres públicos, que quem paga somos nós, né? Faz essa análise. É muito importante que a população ela tenha acesso às informações, tenha acesso ao portal de transparência, ao site da prefeitura, e é fácil. www.prefeituraribeirãopires.gov.br, entra lá, entra no portal de transparência e faça análise. Muito mais do que eu falar ou qualquer outra pessoa falar, com que as pessoas participem. Na realidade, esse projeto, a gente queria que a prefeitura colocasse no site as obras paralisadas, né? Então, porque hoje que a gente vê nessa nossa gestão que passou, a gente, graças a Deus, conseguiu recuperar e retomar algumas obras que estavam paradas, como o Hospital da Santa Luzia, que foi promessa de campanha, tanto minha quanto do ex-prefeito, né? Inclusive a única promessa de campanha que nós fizemos na época era retomar e acabar o Hospital da Santa Luzia. Nós retomamos a obra do hospital, a obra vem acontecendo até a nossa saída, pelo menos a obra vinha em pleno vapor, né? Eu agora não sei, até porque eu acabei não indo, voltando lá para ver, mas eu acredito, até porque existe um valor destinado do governo do estado, existe uma licitação, existe uma empresa que ganhou essa licitação, e ela tem que dar sequência. Independente de quem for o prefeito interino ou o próximo prefeito que assumir, ele tem que acabar essa obra. É uma covardia não acabar esta e outras obras. Mas quanto tempo parado? 10 anos? Ele ficou parado 8 anos, 4 anos de uma gestão de um prefeito, mais 4 do outro, que retomou no final, mas de forma bem precária, e nós retomamos logo no início do nosso mandato, praticamente 8, 9 anos parada a obra, que estava a pleno vapor. Eu acompanhava até mensalmente, fazia visitas lá, fiscalizações,
como vice-prefeito, né? Inclusive, no dia que você tomou posse, na última vez que você tomou posse, uma das suas primeiras visitas foi no hospital. Sim, porque é um sonho, né? Ver o hospital acabado e funcionando corretamente, como foi planejado, com cirurgias de médio porte, atendendo a população, com leitos de UTI, é um sonho do morador de Ribeirão Pires. Hoje a gente fica muito aflito quando vê uma ambulância passando, um grave acidente, no que o morador aqui ele fica desassistido por não termos um hospital, né? A pessoa acaba indo para a UPA e de lá aguardando vagas para os hospitais referências. Então a gente fica preocupado. Então foi uma das únicas propostas que nós fizemos, uma das únicas promessas que a gente vinha dando sequência. Tem outras obras que estão em andamento, mas tem algumas que ficaram paradas, como na Estrada da Cooperativa, que seria o centro de inicialização ao esporte. Já veio da época do prefeito Saulo, parou na época do Kiko e continua parada, uma obra até que dá pena de passar, né? Mas que a gente espera aí que em breve, a gente ainda tinha mais 2 anos, né, de mandato, se tudo corresse como planejado, nós tínhamos projetos para acabar aquela obra e entregá-la para a população funcionando também. Muito bem. Amigão, para a gente encerrar essa parte do seu legislativo, eu gostaria de destacar uma lei aprovada de autoria sua, que é a lei chamada E Agora, José? Combate à violência das mulheres aí. É uma lei, para quem não conhece, para quem não sabe, é uma questão de ressocialização do agressor da mulher, é isso? Isso. É uma lei que em algumas cidades já funciona, né? Ela tem uma parceria com a justiça. O agressor, ele não é nem para a vítima, né? É para ressocializar o agressor. O marido que agride a pessoa, um homem que agride, ele passa pela justiça, a justiça indica associações e ele vem fazendo um tratamento psicológico junto com outros agressores, para que isso não ocorra mais. É muito mais do que punir, ele sofre a punição, mas ele se obriga a fazer um tratamento mesmo para que isso não ocorra mais. Isso é um absurdo ainda, né? Acontecer em pleno século XXI, a gente ouvir ainda prefeituráveis, presidentes, candidatos, ou ouvir ainda nas mídias, né, o cara que agride a uma outra pessoa, ou a agressão em si, ela é um absurdo, né? Ela pode ser de diversas formas, física, psicológica, moral. Então eu fico muito chateado com isso. Na época eu e mais um vereador, o vereador Amaury, na época que a gente conseguia fazer alguns trabalhos em conjunto, propondo leis importantes para o município, e foi uma das últimas leis, inclusive. A gente conversou bastante com outras cidades, com ONGs. A ideia é que essa lei hoje que ela tivesse em pleno funcionamento, né? Mas ela não está em funcionamento. Ela foi aprovada, foi sancionada, mas ela precisa ser colocada em prática, né? Existem muitas leis na Câmara Municipal que elas não estão em prática. Não são leis boas minhas só, tem leis boas de todos os vereadores. Eu iria perguntar se já tinha conhecimento de alguém que estava fazendo esse tratamento. Então, ainda até o presente momento, não tem conhecimento. Não tem. Em alguma cidade como Santo André já funciona, né? As pessoas conseguem, elas têm o hábito de trabalhar com essa lei. Até porque lá algumas entidades participam dela, né? Essa lei é uma lei bem ampla. Lá você tem o judiciário, você tem entidades de classe, você tem a própria prefeitura, a polícia civil, ela funciona em conjunto com todos. Muito bem. Transparência Política de hoje, conversa aqui com o pré-candidato à Prefeitura de Ribeirão Pires, Amigão Dorto, né, que foi ex-vice-prefeito da cidade, foi vereador, e aí você sai do Legislativo da cidade de Ribeirão Pires, nas eleições de 20, para vir como vice do ex-prefeito Clóvis Volpi. A partir desse momento, você assume uma responsabilidade maior. Imagino que quando você é vereador, você tem uma responsabilidade, você tem uma questão de aprovação de leis para incentivar, para poder estar criando leis para ajudar o legislativo, o executivo, mas você começa a fazer parte do executivo, você está do outro lado do poder. Qual foi o seu principal desafio quando você assumiu essa questão de ser o vice-prefeito da cidade?
Lucas, as pessoas muito me perguntam, né? Eu vinha numa atuação muito forte como vereador, combatendo a corrupção, propondo leis e fiscalizando. Trabalhei muito firme, muito forte mesmo. Fui um dos vereadores que mais fiscalizou o executivo, mais fez requerimentos, mais fez denúncias no Ministério Público, trabalhando de fato pelaquilo que eu fui proposto a fazer, que era ser vereador, que era ser fiscalizador, que era ser um representante da população. E vinha numa bandeira, pense novo. Muito se falou na época, porque eu estava juntando, né, um jovem com pensamentos novos, com uma pessoa com mais de 50 anos de vida pública, né, que já tinha sido prefeito, deputado, vereador, foi tudo que possa ser secretário de Estado, adjunto, tudo que podia acontecer na vida pública, esta pessoa, o Clóvis, professor, já tinha sido. Um único pedido a ele. Eu não pedi cargos, eu não pedi secretaria, eu não pedi para indicar comissionados, eu só tinha pedido para que a gente pudesse governar a cidade a 4 mãos. Eu quero fazer parte de uma transformação de Ribeirão Pires. Juntar a experiência, né, administrativa, junto com a força de vontade, e essa juventude era muito importante naquele momento. Ribeirão Pires tinha uma grande, ainda tem uma parte, mas tinha uma grande dívida, né, com empresas, com institutos, certidões negativas que não tínhamos, nós não conseguimos receber recursos, a parte turística da cidade, com projetos pífios, pequenos, os bairros abandonados, a parte de funcionalismo público, em especial os efetivos, desanimados, desacreditados. E nessa conversa, né, vamos juntar essa força e vamos transformar Ribeirão Pires, vamos reconstruir a cidade de Ribeirão Pires. Por isso que eu me juntei com ele. As pessoas perguntam, poxa, mas você, depois que ganhou a eleição, a gente viu que você ficou apagado, infelizmente. Né? Tentaram me apagar, tentaram me diminuir, não me deram espaço de trabalho, apesar de eu estar sempre presente, sempre próximo, sempre solícito, sempre quis ajudar, mas fiquei bem reduzido em tamanho político, infelizmente. E eu acredito que isso seja um hábito meio comum por parte deles. A história diz isso. Os outros vice-prefeitos que passaram aqui pela cidade de Ribeirão Pires têm essa atuação, infelizmente. Eles são apagados. E é ruim isso. Isso é ruim para a história, isso é ruim para a cidade, isso é ruim para os jovens que querem se envolver na política. É ruim para uma sociedade que elege um prefeito e um vice-prefeito e no final você só vê um prefeito trabalhando e um vice-prefeito, às vezes, de forma figurativa, né? Até mesmo a brincadeira, é um cargo de expectativa. Não, não pode ser um cargo de expectativa. O vice-prefeito, ele ganha salário, ele tem que atuar na cidade. Não como secretário ou com indicações do prefeito, não, mas atuar junto com o prefeito. Eu acho que é isso que a gente, enquanto eleitor, espera de um vice-presidente, de um vice-governador, até mesmo de um suplente de senador. Né? A gente paga por isso. Então, a gente, enquanto eleitor, enquanto munícipe, quer receber isso que a gente paga. Acho que é natural. Em todo lugar, na iniciativa privada, hoje você compra essa caneta, você quer receber por essa caneta. Eu não posso receber a caneta sem a tampa. Isso me magoou muito. Em alguns momentos, eu cheguei até a pensar, né? Poxa, será que é melhor eu sair, né, pedir renúncia do meu cargo, mas eu também seria uma covardia com aquelas... Você pensou em desistir? Pensei em desistir. Em alguns momentos eu pensei em desistir. Graças a Deus, né? Deus, primeiro acima de tudo mesmo, me manteve firme e sólido e sabendo que a gente, apesar de não ter tanto espaço, mas estava lá. Né? Tinha alguém lá que ia combater tudo aquilo que fosse de errado. A taxa de lixo. Está até fugindo da pauta, né? Mas mas a gente já ia falar da taxa de lixo. É um momento, eu acho que é um momento único no qual é a primeira vez também que uma imprensa me dá a oportunidade de falar. Aí, inclusive, Você vai contra, né? A gente está à disposição. Eu, quando eu fui vereador, eu combati a taxa de lixo. Eu lotei a Câmara Municipal de munícipes. Avisei para a população que o projeto ia passar. Inclusive lá, na sua maioria, os 17 vereadores da época, inclusive
parentes do prefeito, lideranças do prefeito, vereadores de base, todos votaram contra a taxa de lixo. É injusto, num país que a gente vive, num município que a gente vive, que a gente se paga tanto, tem que ter mais uma taxa. Sendo que a cidade já pagava a cidade em si, através dos seus impostos, já paga o lixo para a empresa. Não é que é algo novo, não. A gente, através dos nossos impostos pagos para a prefeitura, né? As pessoas que pagam aí seus impostos, a prefeitura tirava uma parte já proposta em LOA, em LDO, para pagar a empresa de lixo. Então não precisava criar uma taxa nova para pagar um serviço que já era prestado. Adequar uma situação. Poxa, o valor não está dando para fechar a conta aqui, porque eles, infelizmente, acabam gastando demais com folha de pagamento de comissionados, acabam gastando demais com contratos que não são fiscalizados o suficiente, o serviço não é entregue 100%, a gente paga por 100%, entrega 80%, né? Tem muito a ser feito na máquina pública. Mas aí agora eu quero saber o seguinte, já que você citou a taxa do lixo, você está disputando agora, está fazendo, ouvindo a população, você está conversando com lideranças, fazendo reuniões quase que constantemente. Aí você disputa as eleições, ganha. O que vai fazer com essa taxa do lixo? Vai tirar? Vai deixar? O que você vai pretender fazer? A gente já está fazendo um estudo, uma viabilidade de retirar a taxa de lixo. A taxa de lixo hoje ela faz parte, né, ela é instituída, uma taxa, um tributo aí, ela não pode ser tirada assim a mero devaneio aí de um candidato, de um prefeito, ela não pode ser retirada mais, porque seria uma renúncia de receita. Qualquer receita para você tirar, né, qualquer ganho que a prefeitura tenha, até porque é dinheiro público, não é meu, não é deles, não é de ninguém, é do povo, qualquer receita você precisa criar outro valor em cima desse. Então, vou tirar R$1. Para me tirar esse R$1, eu preciso criar R$1 que entre de alguma forma. Então, a gente está fazendo um estudo para que essa taxa seja retirada, para que a gente pare de ter essa cobrança abusiva para a população. O que eu falei, o dinheiro já era pago para a empresa. Então, assim, foi um absurdo você cobrar de novo. Né? A gente já pagava para a empresa. E na lei lá de resíduos sólidos, em nenhum momento falava que você tinha que criar uma taxa de lixo. Você tinha que criar meios e criar um programa para os resíduos que a gente gera como município, até porque o governo federal diz que os municípios precisam se contemplar aí em relação a isso e dar o seu destino correto. Hoje a gente já tem um local de descarte, já tinha uma empresa que fazia o recolhimento do lixo no município. Nós temos aí hoje nós temos uma cooperativa, né, aqui no município que faz o da reciclagem, não atende todos os bairros. A gente precisa ampliar isso, inclusive, até porque com a coleta seletiva, você ajuda outras famílias, outras pessoas que fazem parte dessa cooperativa. Hoje o serviço aqui na área central, ele funciona muito bem, né? Mas alguns bairros mais afastados, como Orofino e alguns bairros, a gente precisa ampliar essa cooperativa ou até mesmo dar novas oportunidades. Então, a gente tem muita coisa a ser feita. A taxa de lixo, ao meu ver, ela é abusiva e tem que ser cancelada. O mais rápido possível. Ou que, de primeiro momento, diminua o valor, cria um valor único. Hoje você tem valores que foram feitos por estudos pessoais, né? Em nenhum momento ouviu-se a população, né? Você não teve uma audiência pública real mesmo sobre a taxa de lixo, ou até mesmo chamar aí uma votação, né, para que a população pudesse, olha, eu sou a favor ou sou contra. Hoje isso não é um hábito comum aqui em Ribeirão Pires, já há algum tempo já com as gestões, é imposto à população. Eu digo que o político ele tem que servir e não ser servido, né? O que a gente vê ultimamente são políticos e famílias sendo servidas pela população de Ribeirão Pires. Muito bem. Lembrando a você que não deixe de curtir a nossa página no Facebook, no nosso Instagram, não deixe de seguir também o @G7 Notícias _, eu sempre esqueço do underline, o Renato já brigou várias vezes comigo por conta disso, e tem um canal do YouTube, que é youtube.com/G7 Notícias. Você acabou de falar, amigão, que ficou bastante chateado com essa questão, saiu da cassação da chapa, mas uma pergunta que não quer calar, você tem raiva do prefeito Clóvis Volpi? Lucas, eu vou te falar, eu não fiquei chateado com a cassação da chapa.
Eu acho que a justiça ela está aí, a justiça ela tem que ser feita. O tribunal entendeu que o Clóvis cometeu irregularidades na composição na qual foi votada as contas na Câmara Municipal. Né? O que foi analisado lá não foi os erros cometidos por ele em 2012. Né? A ação ela foi no fato da ação que foi feita para que ele tivesse as contas aprovadas pela Câmara Municipal, apontadas pelo Tribunal de Contas. Né? Então, assim, é bom deixar as pessoas entenderem corretamente o que aconteceu. As contas de 2012 passou por votação da Câmara Municipal, o Tribunal de Contas mandou que as contas dele fossem rejeitadas, né, com ressalvas, óbvio, mas elas, para que o tribunal apontou que tinha irregularidades. Eu e mais alguns vereadores na época votamos da primeira vez a favor do Tribunal de Contas. E alguns votaram contra o tribunal a favor dele. Ele perdeu na primeira votação e teve uma segunda votação. E aí, nessa segunda votação, alguns dos meus companheiros da época, que eram vereadores, votaram ao contrário, votaram a favor dele e contra o tribunal. E eu mantive a minha votação, sempre fui muito honesto e muito sério naquilo que eu fazia. Eu segui a linha. E quando ele foi aprovado, ele estava apto a ser candidato. Foi por isso que a gente se uniu. Se eu soubesse que de tudo ia desenrolar isso, jamais teria feito essa união, até porque a gente hoje tem um problema na cidade. É ruim para a cidade de Ribeirão Pires, da história da cidade, tem a primeira vez uma eleição suplementar. Nem digo um prefeito cassado, uma chapa cassada, que cai o prefeito e o vice-prefeito, não. Ter uma eleição suplementar, isso aí ninguém tira mais da história da cidade de Ribeirão Pires. Na marca da história política da Ribeirão Pires, vamos ter uma eleição suplementar. E a justiça, ela determinou lá, não foi as contas do Clóvis, não, mas foi como é que foi feita esta manobra para que ele conseguisse estar apto a ser candidato. E eu não fiquei chateado em perder a cadeira de vice, é até um livramento para mim. É uma oportunidade de mostrar para a cidade o que eu posso produzir para Ribeirão Pires. Uma oportunidade da cidade fazer a sua escolha, na qual a gente não vai ter candidatos, praticamente os que serão candidatos, Lucas, pela análise que a gente faz hoje do momento, muitos deles, dos grandes caciques, nem podem mais ser candidatos, porque estão cassados, tem problema na justiça, rejeição de contas. Então a gente vai ter aqui um grupo jovens politicamente falando, não necessariamente jovem de idade, mas jovens politicamente falando. De pensamentos também. Exatamente. O que a gente tem que fazer análise, você às vezes tem jovens políticos, mas com pensamentos antigos. Principalmente aqueles que têm um vínculo familiar com o meio político. Hoje o que a gente vê, infelizmente, é isso. É o filho do fulano, sobrinho do ciclano, a esposa do fulano, o parente de não sei quem. Você não tem uma oportunidade, uma oxigenação, uma mudança, aquilo que é importante na iniciativa privada, é importante na vida pública. E eu me coloco como essa oxigenação na vida pública. Você pretende sair da bolha, você quer dizer? Exatamente. Mas com competência, preparado, participei já do Legislativo, participei do Executivo, estou pronto, mais do que nunca, até porque estou aquecido, estava lá com muita vontade, muita garra, quando tive a oportunidade de ajudar Ribeirão Pires como secretário de Turismo, fiz a minha participação da forma mais correta possível, trabalhei pela cidade, levei o nome da cidade para fora, alcançamos horizontes. Hoje a cidade é vista aí, até pelas redes sociais, a gente vê como ampliou a divulgação da cidade nas redes sociais. Então a gente sabe como é que funciona um legislativo, sabe como é que funciona o executivo, sabe quais são as funções, conheço os 4 cantos da cidade. Estou para te dizer que eu conheço muito mais a cidade do que muitos desses que vão vir candidato,
que não tem coragem de andar pela rua porque tem medo da rejeição. E o cara que quer ser político, ou a pessoa, não importa o gênero, que queira ser político e tem medo de andar na rua porque vai ser apontado, ele não tem que nem entrar na vida pública. Ô, amigão, você é um cara que a gente já percebeu que tem trabalho, já fez alguns trabalhos, mas você queria mais trabalho, porque em maio de 22 você assumiu a Secretaria de Turismo, né? E por sinal foi uma secretaria criada porque não tinha o turismo, a Secretaria de Turismo na cidade. Eu acompanhei alguns eventos, entre eles nós tivemos a Festa Santo Antônio, o Festival Solidário, o Festival Oriental. Mas a partir do momento que você assume a Secretaria de Turismo, qual que era o principal desafio que tinha lá dentro? O que, que precisava? O que, que tinha que ser feito? E que foi feito nesses meses que você passou à frente da pasta? Lucas, a Secretaria de Turismo, a instância, a Ribeirão Pires é uma instância turística, né? Ela nunca teve uma secretaria específica de turismo. Ela sempre foi ligada a uma outra secretaria. Então, turismo e desenvolvimento econômico, turismo, esporte, cultura, educação, cultura e turismo. E na gestão teve um problema aí, né, de secretários, teve um problema de administração, na qual se desfez uma grande secretaria, que era uma marca, né, na cidade de Ribeirão Pires, que é a Segel, foi uma marca criada individualmente, né, mas que tinha um trabalho anteriormente, principalmente em gestões passadas, tinha um grande trabalho, e que a gente tentou resgatar esta marca. Mas, devido aos erros de escolha, né, que a isso eu computo, infelizmente, a uma única pessoa, porque as escolhas não foram feitas a quatro mãos, como era para ser proposto, né, desde o início. As escolhas foram feitas por uma pessoa, pelo prefeito, infelizmente até, porque a gente tinha muito a contribuir. Mas lá atrás, quando ele foi feita a escolha, a secretaria ela se desfacelou. A CEGEL ela se desfacelou. Não conseguiu fazer esporte, não conseguiu fazer cultura, não conseguiu fazer turismo, né? Não pelas pessoas, mas por falta de comando, até mesmo por ingerências, isso é importante deixar claro, ingerências estas do legislativo. A pessoa, como vereador, queria cuidar da secretaria, coordenar e mandar dentro da secretaria, fazendo com que o secretário se desestimulasse. É natural. Imagine, você, repórter, vem o parente do outro e quer comandar como você tem que fazer a sua entrevista, como você tem que atuar. E isso desestimulou, fez com que desfacelasse essa secretaria. E, de novo, infelizmente, por acordos políticos, colocou-se um outro secretário. Turismo e a cultura foram para a educação. Até porque isso é uma visão minha que eu tenho até, não participei disto, né? Mas é uma visão minha, tá? Pessoal minha, e eu acredito que a gente só vai alcançar o turismo em Ribeirão Pires trabalhando hoje na base, de fato, dentro da educação. Fiquei muito feliz quando aconteceu isso, porque eu falei, poxa, agora a gente vai atuar a educação dentro, o turismo dentro da educação, fazendo com que os jovens hoje ribeirão-pirenses conheçam os pontos turísticos, conheçam a história da cidade, conheçam a história turística, para que a gente possa vender isso para o nosso turista, para o cara que visita a cidade, né? O turismo hoje ele é importante, né? Ele quase é a terceira maior economia do Brasil hoje. O Brasil ele arrecada muito com o turismo. O estado de São Paulo está crescendo muito em relação ao turismo. Vinha crescendo bastante aí com o secretário de turismo Vinícius, que era secretário, era secretário do atual governador, alcançando grandes horizontes. Eu fui para palestras, fui em encontros, acompanhei muito essa questão turística, porque tudo que eu faço, eu me dedico muito. Eu me entrego 100% àquilo. Sendo que a gente ouve algumas frases que a gente grava e quer levar isso para frente, como a economia do visitante. O que significa isso? O visitante traz recurso para o município, né, que é uma instância, ou para qualquer outro município, ele deixa o dinheiro aqui, ele não consome dos aparelhos públicos, não consome da educação, quase nada de saúde, pouco da infraestrutura, ele vem só trazer recurso. Passear, né? Um final de semana Exatamente. aí.
vê as belezas, né, os sentimentos, as sensações e acaba indo embora. Esse dinheiro que fica, ele é revertido. Uma porcentagem para a saúde, uma porcentagem para a educação, uma porcentagem para a infraestrutura, para a segurança. Quem ganha com isso? O morador da cidade, o munícipe. É isso, a gente tem que trabalhar na base. Difícil hoje eu pegar uma pessoa que, poxa, já tem os seus problemas no bairro, já está lá com buraco, o ônibus que chega atrasado, a luz que acaba quando bate um vento, nem quando chove, bate um vento, acaba a luz, o cara que paga a taxa de lixo, o cara que tem que pagar um IPTU caro e, poxa, não tem nenhuma atenção de infraestrutura no seu bairro, é difícil a gente conversar, né? É muito mais fácil a gente educar as nossas crianças para que um futuro próximo a gente consiga atender, né, o turista que vem de fora, fazendo isso como uma fonte de renda até. A gente aqui em Ribeirão Pires, todo mundo fala muito da questão de emprego, né? A cidade é uma cidade de dormitório, a cidade é uma cidade de dormitório, e a gente tem uma oportunidade através do turismo de trazer emprego para dentro da cidade. Emprego hoje que é muito bem remunerado, depende o visitante que vem, ele traz recursos, traz muito dinheiro e esse dinheiro, inclusive, traz renda para as famílias. Além de trazer renda, impostos para a cidade, gerar dinheiro aqui dentro, porque o dinheiro gira aqui dentro, ele traz renda familiar. Pousadas, restaurantes, E vários questão do fatores. artesanato também, né? O artesanato foi assim uma bandeira que a gente, primeiro dia que eu entrei no turismo, primeira reunião que eu fiz foi com o artesanato. Eu frequento a cidade. Eu sou um daqueles que faz turismo aqui em Ribeirão Pires. Eu ando muito É um pela morador cidade. turista, né? Eu adoro Ribeirão Pires. De verdade, é uma cidade que eu amo. Eu adoro. As pessoas falam assim, poxa, você não gosta de viajar? Não, eu gosto de viajar aqui dentro. De final de semana eu pego um jipinho que eu tenho e vou andar aqui na cidade. Por isso que eu falo, eu conheço os 4 cantos. Eu não tenho problema algum de andar no Iramaia, de ir na Chácara Aliança, sabe? De ir lá no Jardim Aprazível, de entrar no Caçula, sair lá em Rio Grande da Serra, dar a volta, volto pelo Valentina. Eu adoro estar em Ribeirão Pires. Para mim é muito gratificante hoje poder ser uma pessoa que ajuda a Ribeirão Pires a crescer. É gratificante para mim. Eu acho que entregar um pouco para a nossa cidade, que nos proporciona isso, né? Ter uma qualidade de ar, um lugar bom para morar, ainda com todos os problemas que a gente tem de segurança, é uma cidade segura, né? Aprendi muito também com o Clóvis, é inegável. Você perguntou lá atrás se eu tinha, não tenho remorso, não tenho raiva e gosto do Clóvis. Ele é uma pessoa que eu gosto, que eu admiro. Apesar de todos os erros, né, que foram cometidos no passado, até no presente, ou que possam acontecer no futuro, ele é um cara que a gente tem que admirar. Ele tem a história dele, ele tem os ensinamentos que ele passou para nós, e um deles é este, né? É olhar para as pessoas, ter esse carinho, aquele jeito dele, né? Que ele vai levando as coisas, a gente até brinca, né? O Clóvis ele encanta com as falas, né? E não significa que isso seja passado para o resto das pessoas que convivem com ele. Este é o Clóvis. O Clóvis é esse, né? Que conversa, que vai para a rua, que saiu ao meu lado na campanha, que a gente andou junto, os 4 cantos da cidade, eu e ele, né, e mais uma outra pessoa, mas a gente andou junto, conquistou os votos juntos, só que deixou a desejar em relação a governar a 4 mãos. Esse é o meu sentimento. Só. Que eu não podia também ser covarde e desistir. Não podia ser covarde e desistir. Então eu tinha que ir para frente, ia lutar, Lucas, se ficássemos os outros 2 anos ainda para frente, até 24, tenha certeza, eu estaria lutando, né, até para buscar um espaço dentro dessa grande máquina e para entregar mais para Ribeirão Pires. O artesanato, a gente conversou com eles e eu entendi junto com eles, não foi ideia minha não, sozinho. Nós tínhamos um grupo lá, que trabalhava com nós na secretaria, né? Pessoas lá, boas até, alguns de indicação política, mas bons, com conhecimento de turismo, com conhecimento de cidade, e a gente entendeu que o artesanato estava sendo escondido. O artesanato hoje é uma fonte de renda, não é nenhuma, não pode ser só considerado um artesanato, é uma economia
familiar. Lá a gente tem mulheres e homens que sustentam a sua família. E ele ficava no Parque Oriental. Um parque, poxa, que recebe em média aí 2.000 pessoas por dia de final de semana. Isso que eu ia falar, não recebe durante a semana, só Não. recebe aos finais. Durante a semana a gente recebe lá no parque 100, 150, 200 pessoas Mas a por quantidade dia. é muito menor do que no centro, por exemplo. Pouca. E o artesanato ficava escondido. Eu sempre tive a ideia de ter feiras de artesanato, de desenvolver o turismo da cidade, desenvolver a cidade, a economia, né? E, poxa, eu tive a oportunidade, quando assumi a secretaria, de trazer, e não foi fácil com eles, porque eu conversei com eles, e nunca a mudança, ela é bem-vinda às vezes, né? Mas eu falei, gente, vamos tentar. A gente vai para o calçadão do bar, mas nunca ninguém deixou, eu sempre quis, nunca ninguém deixou. Bom, tudo bem, agora a gente está aqui para facilitar. Essa é a função do político. Não é criar barreiras, não, pelo contrário, é criar pontes. Aí criamos uma ponte, facilitamos, levamos ele para o calçadão, quinta, sexta, primeiro a gente levou um dia, né, no sábado, para ver como que ia ser. Então, não foi fácil, a gente tinha lá 60 artesãos no parque, e dos 60 foram 30. Não, na realidade, primeiro foram 15. Esses 15 conseguiram convencer, depois mais 15, convenceram depois mais o resto, e hoje todo mundo quer estar no calçadão. A gente ampliou para quinta, sexta, sábado, e eu tinha mais ideias. De verdade, a minha ideia é que Ribeirão Pires, aos finais de semana em especial, transformasse numa grande feira de artesanato na área central. É, a primeira vez que eu cheguei e vi lá o artesanato, confesso para você que me arrepiou. A gente anda por algumas cidades, Embu, algumas outras cidades, que a gente sabe que isso fomenta a economia, o que eles ganham no final de semana, eles sustentam a semana inteira, e assim vai. É óbvio que demora muito para chegar, demora muito. Mas o nosso artesanato é muito bom. O artesanato local de Ribeirão Pires hoje ele é muito bom. Os caras, as pessoas que trabalham, os homens e mulheres, idosos e jovens, não importa, que trabalham lá são muito bons. Eles representam não só o turismo, não só o artesanato, como eles representam a cidade de Ribeirão Pires. Eles vendem a cidade de Ribeirão Pires local e fora de Ribeirão. Agora, eu me lembro muito bem que a nossa primeira transmissão do G7, né, comigo à frente do G7, foi aqui em Ribeirão Pires, no Festival Solidário, né, que inclusive foi um recorde que teve, né, que a gente já vai comentar sobre. Inclusive, foi você meu primeiro entrevistado. Verdade, Né? verdade. E a gente acompanhou, nós estávamos ao vivo durante esse festival e nós mostramos as barraquinhas de artesanato nesse espaço, né, que foi uma questão da inclusão aí, um evento solidário com artistas nacionalmente conhecidos e quem faz o artesanato lá vendendo seus produtinhos. Inclusive o Renato gostou muito do santinho do Santo Antônio, que quando você tira o bebê lá, você faz uma promessa, né? E depois tem que colocar o bebê de novo lá, diz que arranja alguém, arranja um companheiro. Não sei se é verdade. Mas enquanto você esteve à frente da secretaria, você fez ações como essa, participou de eventos como esse, como foi o caso do Festival de Santo Antônio, que trouxe artistas locais, né, que incentivou os artistas locais. Cerca de 8.000 pessoas participaram naquele final de semana, com bingo e tudo. Foi um sucesso. A primeira festa que a gente fez à frente do turismo, junto com toda a equipe. Eu não faço nada sozinho. A gente fez junto com toda a equipe. Foi um sucesso. Eu acredito que seja uma festa que tem que ser seguida, independente de quem esteja à frente da secretaria ou da cidade. É um projeto, né, um modelo de festa muito boa. Que deu certo. Ela acontece dentro da tenda Ayrton Senna, né? Tendo assim a parte de fora como pátio de estacionamento. Isso facilitou com que as pessoas chegassem, deu mais amplitude ao evento, com o artesanato lá dentro também, né? Tinha uma tenda lá de artesanato, fez com que os artesãos ganhassem algum recurso também. Isso, eles ganhando esse dinheiro, eles fazem mais produtos para vender mais, e aí vai girando a roda. Todos os artistas locais dentro da festa, uma festa em parceria com a comunidade católica, né, que nos ajudou lá também. Então, você tinha food trucks, você tinha barraca, um ambiente muito familiar. Foi bem bacana, bem legal. É um modelo que tem que ser seguido, né? Se fica de um bom modelo, é este. Óbvio que para o ano que vem, né, para esse próximo ano, se nós estivéssemos lá, nós tínhamos outras ideias, até ampliando a festa, fazendo que a festa ela pudesse ser vista de fora também, né? A gente dentro da tenda tinha, eu já vou até dar aqui para que as pessoas sigam, né? Eu sei que dá muito trabalho.
tinha bandeirinhas, né? E todo a caracterização lá de Santo Antônio, né? De São José, lá do período de junho, né? É, e a gente queria pegar essas bandeirinhas e fazer com que elas saíssem ali aqui da Rodílio Prisco até a Vila do Doce. Encher a cidade de bandeirinha, fazendo com que o morador e o visitante entrasse na festa já desde o início. Uma trilha? Isso acontece fora já, né? No Nordeste, aí nas regiões do Norte. Festas históricas e folclóricas. Isso a gente faz com que Ribeirão Pires vai alcançando novos passos em relação ao turismo, né? Como quando vocês lá noticiaram para a gente, ajudaram a gente na divulgação, poxa, pessoas de fora vieram. Não é só os moradores, só as famílias, não, as pessoas que vêm de fora, fazendo com que a gente gire a economia. E mostrar Ribeirão Pires. Né? Ribeirão Pires é uma cidade boa. Eu tenho muitas pessoas que vêm no parque, e eu estive muito no parque, muito presente nos pontos turísticos, e eu abordava as pessoas, eram visitantes de fora, as primeiras perguntas das pessoas, é bom morar aqui? Poxa, gostei tanto da cidade, onde tem casas para vender? Olha, além do turismo, ainda o pessoal quer ficar ainda. Você indica, eu lembro um casal de orientais, até de idade, me perguntando, olha, eu já ouvi falar, mas eu não conheço, onde é que tem as áreas de chácaras aqui? Eu estou procurando, se você souber de uma imobiliária, eu até passei 2, 3 imobiliárias, eu até tenho o contato deles aqui no WhatsApp, para que eles queiram vir para a cidade. O turismo ele tem também esta função, que é trazer com que as pessoas venham conhecer Ribeirão Pires e depois venham morar em Ribeirão Pires. Isso faz com que a economia cresça. Sim. E o Clóvis falava uma coisa, né? Ribeirão Pires tem uma tendência em daqui 10 anos crescer. 10 anos Ribeirão Pires vai estar muito maior do que a gente está hoje. Com construções, com condomínios, com comércios. Ribeirão Pires ela tem uma tendência muito mais comercial do que industrial. Então, novos mercados, novas oportunidades, novas redes, novas franquias estão vindo e procurando a cidade. O que a gente tem que fazer é manter a cidade no caminho correto. Não pode retroceder. Retroceder não pode jamais. É manter a cidade no caminho correto. Muito bem. Para a gente começar aí para o finalzinho, porque eu imagino que já tem quase 40 minutos ou mais de entrevista, eu acho que já deve ter mais ou menos isso aí, 50 minutos já de entrevista. Um dos seus últimos atos à frente à Secretaria de Turismo foi a reativação do CIT, que é o Centro de Informações Turísticas da cidade de Ribeirão Pires. Foi uma das importâncias, inclusive nós tivemos lá também fazer a inauguração, um importante equipamento para quem mora fora da cidade de Ribeirão Pires e que não conhecia, né, as áreas turísticas, como o Morro Santo Antônio, o Morro São José, né, o Parque Oriental, que também teve aquela questão do Festival Oriental primeiro, né, que reuniu aí 12 mil pessoas. Foi um dos seus últimos atos à frente da Secretaria. Foi. O sítio é importante. A cidade tem que ter um sítio, até para que a gente possa aí continuar conquistando as verbas do DAD. É uma das questões de pontuação do DAD, é ter um sítio em funcionamento. Nós não tínhamos o sítio, ele foi fechado e precisava pôr ele em funcionamento. Não era só esse sítio aqui que fica na região central. A gente, era museu, né? Ali onde é o Centro Histórico Ricardo Nardelli, a gente tinha uma outra proposta também, além deste sítio, era montar o sítio inclusivo no Parque Oriental. Esse projeto está parado agora. Eu acredito que esteja parado e já fica aqui, se alguém do governo, né, o prefeito interino, tiver aí, que entenda, eu até posso levar o projeto para ele, as ideias, a gente aqui é parceiro. Eu quero o bem da cidade. Até porque o Parque Oriental ele foi um parque feito, uma das últimas obras, com toda a inclusão. Então, lá você tem dá para receber muito bem isso. E de lá também, quem sabe no futuro a gente consiga aí um ônibusinho, né, um ônibus ou um meio de locomoção para que a gente leve visitantes, né, alguma deficiência para visitar os outros pontos turísticos que vão passar por reformas, né, que foi conseguido aí. O último foi o Santo Antônio, foi quando a gente estava lá, inclusive na secretaria, através de recursos do DAD, para ter uma obra muito bonita, trazendo lá um restaurante, um mirante,
dando uma visibilidade muito maior para um ponto que já existe, que é o Santo Antônio. O outro é o São José também. Foi durante a nossa gestão, conseguiu, através do governo do estado, uma grande obra também no Mirante São José, transformando ele num mirante muito mais bonito e para visitação, não só para o turista, mas para o morador. A Vila do Doce, tem um projeto para a Igreja do Pilar também, tem vários projetos, né, que a gente, no governo aí, de alguma maneira ou outra, ajudou também. E entende a necessidade de dar continuidade e acabar. A gente não pode só falar, até porque eu ocupei a Secretaria de Turismo, Lucas, do turismo, né? A gente tem aí, por exemplo, o término da obra da UBS da Parque Aliança, que vai ajudar muito aquela região. É uma região que ficou com uma UBS parada também desde a época do prefeito Saulo. Foi, infelizmente, aí paralisada por 4 anos na época do outro prefeito. Que a gente deu sequência e já está quase acabando. Tem os bairros mais afastados, que são os bairros que hoje mais necessitam de um olhar do poder público, né? De uma atenção do prefeito, uma atenção de um vice-prefeito, que necessitam da atenção dos vereadores, dos secretários. Então, eu volto a falar, o bairro do Iramaia, Jardim Iramaia. Eu lembro que a última vez que eu estive no bairro, não faz muito tempo, fazem 15 dias, eu encontrei uma moça na rua e ela fez um relato que marcou a minha história. Ela falou que eu ajudei o filho dela que estava do lado a salvar a vida dele. Um simples gesto de ajudar ela com Uber. Por quê? Porque ninguém chegava lá. A ambulância não ia, o poder público não vai, e o menino estava engasgado e a gente ajudou ela com Uber, fez com que salvasse a vida do filho dela. Então, assim, são relatos como esses que nos dão força para continuar na vida pública. São histórias como essa que fazem com que mostram que a gente está no caminho certo. Ontem eu estive ali na Chácara Aliança, na Rua das Pitangas. Felizmente, na outra gestão, iniciou-se uma grande invasão numa área lá particular. Hoje essa invasão cresceu demais, 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 demais. Ao ponto de não conseguir tirar. Ao ponto de não conseguir tirar. Já deixou de ser uma invasão, virou-se um problema social. Que a prefeitura não atua lá. Não sei se não atua porque o prefeito que estava não gosta daquela região, não tem uma atenção, não quis ir lá, não quis conhecer. Já fica aqui o convite para o prefeito interino, vá lá no local. É algo que a gente não pode deixar acontecer, principalmente numa cidade como Ribeirão Pires, em cidade nenhuma, mas Ribeirão Pires, a gente sempre foi tão próximo das pessoas, né? É uma cidade pequena ainda, né? Tão próximo, a gente vê um problema social daquele porte, né? Tendo aí aparelhos como Fundo Social, Secretaria de Desenvolvimento, tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social, né? Temos Secretaria de Meio Ambiente, que deixa ser degradado espaços como aquele que lá tinha uma nascente, né? E eu vim avisando desde quando eu era vereador, então é importante todo esse nosso conhecimento, né? Não foi falta de aviso, não foi falta de requerimento, indicações, degradar uma grande área, né, para depois ter feito assim, ter a invasão, mas que a gente não pode abandonar. Quarta divisão, o bairro do Caçula, com áreas mais afastadas, Ouro Fino, Jardim Aprazível, onde eu iniciei o nosso conhecimento aqui em Ribeirão Pires, eu iniciei a minha vida pública, né? Tá lá guardando o asfalto, Jardim Lusitano, Rancho Alegre, o Soma. A população está carente de atenção, ela está carente de retribuir, de ganhar aquilo que ela retribui de impostos. O que a gente não pode mais ver é o que a gente está acabando vendo aí, um gabinete recheado de cargos comissionados, forrado de emprego, de pessoas que não produzem nada pela cidade, enquanto você tem efetivos que trabalham, fazem essa grande roda girar, sendo perseguidos, mal remunerados, não tendo uma atenção. A gente vai ter que recuperar essa grande máquina, né? A gente sabe que tem muita coisa a ser feita, Lucas. Muito bem. Transparência política, conversando aqui com o pré-candidato a prefeito de Ribeirão Pires nessas eleições
suplementares, que ainda não tem uma data definida. O que está sendo feito por enquanto é só conversa com os moradores. Mas chegamos ao fim dessa entrevista e aproveitando então esse momento, amigão, fique à vontade para mandar um recado a quem te acompanha, a quem vai te acompanhar, a quem você quer que te acompanhe. O espaço é totalmente seu. Obrigado, Lucas. Obrigado, G7, Renato, que está aí nos ajudando. Ele fica atrás das câmeras, mas é um cara gente boa. Obrigado a todos vocês. Obrigado a vocês que nos assistiram, né? Desculpa nos alongarmos aqui, mas é importante. Eu agradeço ao G7 pela oportunidade de deixar eu falar um pouco. Não são todos os canais de informação que nos dão essa liberdade de falar, e eu agradeço o Lucas, e fica aqui um carinho especial ao morador da cidade de Ribeirão Pires, todos aqueles que vão nos assistir, que não são de Ribeirão Pires. Muito obrigado. Obrigado por esse tempo que vocês me deixaram estar à frente da prefeitura como vice-prefeito, como secretário. Obrigado por esse tempo que me escolheram para ser vereador aqui da cidade de Ribeirão Pires. Eu pude retribuir a vocês um pouco daquilo que eu posso muito mais. Eu estou preparado, como eu falei, estou pronto, sei dos problemas da cidade, sei como ajudar a cidade a resolver os seus problemas, e gostaria que vocês me seguissem também, Lucas, se você nas redes sociais, Amigão Dorto, tanto no Instagram como no Facebook, e eu sempre deixo, né, o meu número de telefone, é um número, ele é meu, pessoal meu, mas ele é público, ele está aqui para ajudar as pessoas naquilo que tiver ao meu alcance. Meu número de telefone, WhatsApp, 98202-6666. Eu estou à disposição da cidade, estou à disposição das pessoas. O que precisarem, as dúvidas que tiverem, pode me procurar. A gente está aqui para atender vocês. Fica um convite. Estamos reestruturando aqui o PSB na cidade de Ribeirão Pires. Estamos montando a sede do PSB. Fica aqui na antiga Avenida Brasil, ao lado da padaria Panorama. Estão todos convidados para vir aqui tomar um café com a gente. Tem outros filiados aqui do PSB que estão à disposição para ajudar a cidade de Ribeirão Pires e retribuir à cidade de Ribeirão Pires tudo aquilo que ela já deu para a gente. Agora a gente quer poder ajudar vocês. Obrigado. Muito bem, amigão. Obrigado por essa entrevista e boa sorte para você nessa caminhada. Valeu. E para você que acompanha o G7 Notícias, esse foi mais uma edição do Transparência Política totalmente diferente. A gente saiu dos estúdios e veio para o escritório aqui do PSB em Ribeirão Pires. Transparência Política, a união e democracia através da informação.